Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo certo. Abra sua Bíblia comigo em Ageu. Antigo Testamento, o livro de Ageu, está entre Sofonias e Zacarias. Você está bem? Você já deu uma boa noite para quem está do seu lado, direita, esquerda, na frente e atrás, balança o pescoço. Obrigado, pessoal do louvor. Que Deus abençoe. Tamo junto. Ageu capítulo 2, versículo 9. Se você não achou, não tem problema. Existe a tecnologia, nós vamos usar a favor dela. Vamos repetir junto? A glória da segunda casa. Ah não, peraí. Vamos lá então. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você crê? Você crê? Amém? Então, nessa noite eu quero liberar uma palavra aqui, muito pastoral, baixa um pouquinho o fundo, muito pastoral no seu coração, mas também, você que não é daqui, não tem problema, você tenho certeza que Deus vai falar com você, mas também é uma palavra muito profética nesses dias. Eu acredito que tem muitas coisas que o Senhor vai romper, não só agora, depois Deus vai romper, e estamos juntos, amém? Uma coisa fica clara dentro da palavra de Deus para nós, do início ao fim, que Deus quer um lugar de habitação. Repita isso. Deus está procurando um lugar de habitação. Não é o ser humano que corre atrás de Deus, é Deus que está correndo atrás do ser humano. A Bíblia fala que Deus cria um jardim, coloca duas pessoas lá no meio, coloca um homem para guardar e cultivar aquele jardim, e a Bíblia fala que o pecado vem. E quando o pecado vem, em Gênesis 3, naquela tardezinha, Adão peca, Eva peca, todo mundo já sabe da história, né? Já está careca de saber da história. Deus chega lá, e aí Deus não pergunta, o que vocês estão fazendo? Mas Deus pergunta, onde vocês estão? Porque Deus estava mais preocupado com a vida deles e com o lugar de habitação, do que propriamente aquilo que eles tinham feito. Porém a Bíblia fala que o pecado vem e quebra o relacionamento e a comunhão entre o homem e Deus. Aleluia. Passamos um pouco adiante, no livro de Êxodo, a Bíblia fala que o povo de Israel fica escravo mais de 400 anos, levanta o profeta, o maior vulto do Antigo Testamento, chamado Moisés, e agora ele, levantado por Deus, liberta o povo de Israel, tira das mãos de Faraó, do Egito, e agora eles começam a peregrinar no deserto, durante 40 anos. E o livro de Êxodo fala que Deus agora dá uma ordem para Moisés: construa um tabernáculo. Diga assim, construa um tabernáculo. Eu quero que você memorize isso. E a Bíblia fala que Moisés fez conforme aquilo que Deus tinha ordenado. Preste bem atenção aqui, para você não perder a linha de raciocínio. A Bíblia fala que entramos na terra prometida, transição dos reis, e aí a Bíblia fala que Deus com Davi estabelece uma casa de adoração e intercessão 24/7. Depois de Davi vem seu filho Salomão e constrói um templo, o templo de Salomão, e pensa no templo, não é aquele de São Paulo, lá do Edir Macedo, é uma coisa muito mais bonita. E aí a Bíblia fala que esse templo de Salomão é destruído. Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói tudo, leva cativo o povo de Israel, e agora nós chegamos a esse profeta chamado Ageu,
Por isso que eu fiz toda essa volta, só para você entender. A Bíblia fala que esse povo fica 70 anos cativo, na mão dos caldeus, na mão de Nabucodonosor, e através do rei Ciro agora, ele declara que o povo de Israel poderia voltar para Jerusalém para reconstruir em primeiro plano o templo. E agora chega o momento que Ageu é levantado por Deus, durante algum tempo que Deus não falava profeticamente com o povo de Israel, e agora Deus levanta Ageu, esse homem usado por Deus. O primeiro profeta pós-cativeiro babilônico. Juntamente com Zacarias, ele começa a ser usado por Deus para encorajar o povo. Diga, encorajar. E eu acredito que a nossa geração é uma geração que está do mesmo jeito que esse povo estava. E eu quero que você abra agora no livro de Ageu, porque nós vamos passear um pouquinho por esse livro. Eu peguei um pouquinho desse texto base no verso 9, mas a gente vai caminhar um pouquinho nesse livro. E eu quero aqui tratar com você, diante desse livro, 3 problemas que esse povo passou, e que não foi só nos dias deles, mas também foi está acontecendo nos nossos dias. E quando Deus me deu essa palavra, eu relutei um pouquinho de trazer para a igreja, porque eu falei, cara, mas Antigo Testamento já fica naquele negócio. Eu falei, não, mas tem a ver. Então aqui Ageu trata por 3 problemas. E esses problemas, eles são muito comuns para nós. E eu acredito que, e eu vou estar falando, um deles, é uma coisa que eu tenho observado muito aqui dentro da nossa igreja local. Eu não sei, você que é de outra denominação, outra igreja, eu não sei se você passa por isso, mas eu acredito que isso aqui não trata só a nossa igreja local, Pedras Vivas, mas também aquilo que está acontecendo fora, amém? No verso 1, Deus ele se apresenta em Ageu, e ele começa dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, volta, só um pouquinho, pulei um. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeoadá, que esse é os nomes que você pode pôr no teu filho. E aí no verso 2 ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz quem? O Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O primeiro verso traz para nós, ou o segundo aqui, que quem está falando é o Senhor dos Exércitos. Aquele que tem a soberania plena e domínio próprio de todos os reinos da terra. Então quem está falando conosco é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Exércitos. E aqui no verso 2 ele já começa a trazer um desgosto ao povo, e ele fala: olha, vocês têm falado que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Qual é esse templo? O templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. No verso 2 ainda, ele fala, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. E aqui eu já aponto um dos problemas que nós enfrentamos hoje. A acomodação. A acomodação é uma das coisas que mais paralisa o ser humano, eu e você, o verdadeiro discípulo, de crescer na fé. E é por isso que Deus coloca obstáculos da nossa vida e dificuldades, preste atenção, para que você saia da zona de conforto, da acomodação, porque a acomodação é um perigo gigante para mim e para você. Então esses são os primeiros versos que Deus começa a falar com o povo de Israel. E aí no verso 3 ele continua dizendo, vamos lendo juntos. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Aqui Deus começa a responder às desculpas do povo. E Deus começa a denunciar que o povo estava mais preocupado com a sua própria casa, com o seu bem-estar, do que a própria casa do Senhor. Sem teto, sem dar o toque de luxo que deveria ter,
as suas casas todas adornadas, luxuosas, cheias de ouro, bonitas, mas a casa do Senhor continuava sem teto. E aqui também Deus fala conosco, e por isso que eu quero fazer hoje uma pregação um pouquinho expositiva da palavra, para eu tentar trazer para vocês aquilo que pode ser o seu problema hoje, da sua inércia, do seu desinteresse, da sua acomodação, da sua insatisfação, da sua paralisação, inércia espiritual, amém? Então o verso 3 e 4, ele traz aqui algo para nós. Pessoas que primeiro pensam em si próprias e em segundo, na casa de Deus. Essas são as verdadeiras pessoas que abandonaram aquilo que Deus tinha falado há muito tempo, para construir o seu próprio reino e realizar os seus próprios interesses. São essas pessoas que falam, não, depois eu faço. Deixo para depois as coisas do Senhor e primeiro eu vou tentar ser bem sucedido na minha vida. Afinal, eu preciso ganhar dinheiro. Afinal, eu preciso ser lembrado pelos homens, eu preciso deixar um legado. E aí no verso 5 ele continua dizendo, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicarei o vosso coração e os vossos caminhos. Ou seja, apliquem o coração de vocês naquilo que vocês estão fazendo, a reconstrução do templo. Então deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tudo que você faz sem o coração, de nada presta, de nada vale. Em tudo que você vai fazer na vida, coloque o seu coração. Porque não adianta nada fazer no piloto automático, no ativismo. É fazer por fazer, meus irmãos. E a igreja está cheia de gente assim. Mais um culto, vamos fazer de qualquer jeito. Mais um culto, pastor, vamos pregar de qualquer jeito. Mais um culto, pastor, vamos cantar qualquer canção. Mais um culto, pastor, vamos recepcionar as pessoas de qualquer jeito. E aí nós começamos a entrar num problema. Verso 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar num bolso furado. Ou seja, investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Eu quero que você repita isso. Investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. A Bíblia está falando aqui que todos os resultados dessas pessoas eram insatisfatórios. O que eu quero dizer com isso, igreja? Eu estou pregando um pouquinho diferente do habitual. Há muitos que têm semeado muita coisa, mas não têm colhido. E Deus está falando uma coisa para nós. Vocês têm semeado da forma errada. Então, fazer grandes investimentos, a nossa espera é que nós tenhamos resultados significativos. Mas a Bíblia fala que esse povo estava semeando, Luiz, mas não colhia quase nada. Comia, mas não se fartava. Tinha dinheiro, mas quando colocava no bolso, parecia um bolso furado. Então, reter mais do que é justo é perca para você. Você reter aquilo que é do Senhor, deixa eu te falar uma coisa por experiência própria e caminhada com Jesus. Você não ganha com isso, você perde, tá? Reter a sua energia, o seu tempo para as coisas do Senhor é perca, não é ganho. Você achar que você ficar em casa, perder culto, não fazer a obra, não pregar o Evangelho, não falar de Jesus, às vezes pode ser uma coisa boa, mas não, é perca. Reter o seu dízimo, reter a sua oferta. Muitos vão falar, não pastor, eu preciso pagar uma conta. Mas a ideia é que quanto mais a gente deposite e semeie na obra do Senhor, mais vai sobrar para nós. E eu sou testemunha viva daquilo que eu estou falando. Quando eu comecei a colocar as coisas nas coisas de Deus, começou a ter ganho. Pode ser que às vezes você receba muito mais do que eu, mas não te sobre nada, sabe por quê? Porque você está investindo no lugar errado.
E aí vamos continuar. Assim diz o Senhor, verso 7. Veja onde estão os caminhos e se levantem. Subam o monte para trazer madeira. Construa o templo. Ele está falando da construção do templo. Para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então, em primeira coisa na nossa vida, devemos investir na obra de quem? Do Senhor. Eu não estou falando só na igreja aqui, templo. Eu estou falando em missionários em campo aberto. Eu estou falando em projetos solidários, sociais. Tudo aquilo que envolve o reino de Deus, nós precisamos ser semeadores. Então a primeira coisa que o Senhor está falando com isso é: reveja a sua motivação. Aonde você está depositando o seu coração, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia, a sua força. A igreja que se propõe dar o melhor ao Senhor, colhe resultados extraordinários. E pode ser por isso que nós ainda não estamos colhendo, tá bom, igreja? Porque nós não estamos dando ao Senhor aquilo que Ele merece. E aqui ele continua falando, no verso 9 ao 11, vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Ou seja, Deus está falando, vocês estão dando para mim a sobra. E quantos de vocês estão aqui hoje, que está dando a sobra para o Senhor? Quantos namoradinhos tem aqui? Você dá o seu amor total para sua namorada, mas para o Senhor é só a sua sobra, seu miserável. Precisamos reposicionar o nosso coração, porque a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, e esse amor está nos perseguindo a vida inteira. Mas Deus não quer a sua sobra, Deus não quer aquele carneirinho com mancha, aquele estragadinho. Deus quer o melhor. E é uma coisa que nós falamos muito aqui dentro da igreja, internamente nos bastidores: se é para você vir aqui trabalhar meia boca, nem vem, fique na sua casa. Porque Deus não quer a sua metade, o seu 70%. Deus quer o seu 100%. Pastor, mas nós somos imperfeitos, sim. Mas quando nós estamos nele, nós procuramos dar o melhor para Ele. Aleluia. Então Deus não se contenta com a nossa sobra, igreja. Inclusive com o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus quer o seu coração. Deus não está preocupado com o ouro e a prata, porque Ele é dono de tudo. Mas uma coisa, meus queridos, meus irmãos, que Deus não tem de você: a sua vontade. A vontade é você que dá a Ele, com o seu coração, com tudo que você tem. Então deixa eu falar uma coisa, diante essa inércia, porque esse é o primeiro problema. A gente vai ver aqui até o verso 15, que o problema desse povo era a inércia, o desinteresse. Eu tenho visto dentro dessa igreja um desinteresse enorme pela palavra, por oração, meus irmãos. Darmos a sobra. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui para ficar bem claro o que eu quero falar para vocês. Porque isso aqui não é indireta para ninguém, nem A nem B, é para a igreja inteira. Nós achamos desculpa para tudo para o Senhor. Mas para os nossos próprios interesses e o nosso próprio umbigo, nós sempre estamos dispostos a fazer. Aleluia! Quando é para você fazer um curso, para se aprimorar no trabalho, você paga R$5.000, você não acha caro. Mas quando é para fazer um curso, para você ser aprimorado espiritualmente, crescer espiritualmente, é caro, pagar 50 pila.
Pagar R$1.000 num tênis importado é barato para você. Mas dar o dízimo e contribuir na igreja é caro. Então, irmãos, precisamos urgentemente sair dessa inércia. Porque hoje, sabe qual que é a modinha hoje? Isso aí me estressa de um jeito. E eu não estou bravo aqui, tá? Mas é o meu jeito. Mas o que tem me estressado nesses dias, sabe o que é? É dizer que tudo que sai fora do seu conforto é religiosidade. E você acha que o evangelho é o quê, meus irmãos? A graça, ela pode tornar a sua vida mais leve, mas não mais fácil. Você está entendendo o que eu estou falando? O evangelho, todo dia você está negando a si próprio, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Então anula o seu mérito, mas não a sua responsabilidade e comprometimento na obra, no reino de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus conta com a sua vida. Não, eu vou falar de novo que você não entendeu. Deus conta com você no reino de Deus. E por isso eu quero trazer essa palavra para te encorajar, sabe por quê? Porque eu me estresso quando eu vejo pessoas falando que esse evangelho não é renúncia. Como não é? Todo dia, irmão. Todo dia eu estou matando o meu eu, todo dia eu estou matando o meu sonho. Todo dia eu estou dizendo não para as minhas coisas, eu estou falando sim para Ele, sim para as vontades dEle, meus irmãos. Então sabe o que é ser religioso? É ser inerte, parado. Essa semana eu estava conversando com um jovem aqui, e daí ele falou assim, pastor, e eu falo isso na boa, tá? Ele falou, pastor, eu acho que nós temos que ter uns louvor mais avivado. Eu falei, você tem que ser mais avivado, porque você é um morto. Meus irmãos, eu até concordo que um gênero musical pode fazer você pular do banco, mas o que sai você pular do banco todo dia é o Espírito Santo que está dentro do seu coração, queimando noite e dia e clamando por Ele, para fazer a obra dEle. Sabe como esse povo estava? Ai, não vamos reconstruir o templo, porque a gente tem dificuldade. Qual é a dificuldade? Não, porque o rei da Pérsia, ele veio contra nós e ele baixou um decreto para a gente não reconstruir o templo que foi destruído. Qual outro problema? Não, é que a gente viu a glória do templo de Salomão e agora a gente reconstruir esse templo com todos os escombros, aí não vai dar certo. E a Bíblia fala que do verso 1 ao 15, Deus começa a falar um problema desse povo, a inércia e o desinteresse que eles tinham de reconstruir o templo. Irmãos, a terra não vai ser destruída, nós fomos chamados para ser agentes de restauração e transformação aqui na terra. Aleluia! Você está entendendo? Então, meus queridos, vamos sair da inércia espiritual que vivemos. Hoje eu quero ser aqui como um profeta de Deus, um pastor na sua vida, e falar, acorda! Igreja, acorda! Nós precisamos sair dessa sonolência. Acorda, meus queridos. Vocês estão esperando o quê? Descer uma enchente espiritual. É nós que geramos o avivamento. Nós somos agentes do avivamento, do último e grande avivamento sobre a face da terra. E é nós que decidimos o quanto nós queremos mergulhar, o quanto nós queremos se aprofundar nele, o quanto nós queremos vazar o rio dele sobre a nossa vida e através da nossa vida. Então, sabe, esse foi o primeiro problema, a inércia. E aí no verso 12 em diante, eu quero aqui ganhar tempo, Deus ele chama, do capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, do verso 9, sabe o que Deus faz aqui? Deus fala, olhe para cá, Deus chama o seu povo para o trabalho. O mesmo Jesus que falou, a seara é grande, e poucos são os...
trabalhadores. Então, meus irmãos, eu estou falando algo aqui do meu coração. Deus está te chamando para o trabalho. Quem aqui está disposto a arregaçar a manga pela obra dele? O maior privilégio da face da terra, falar de quem pagou um preço no seu lugar, se fez pecado no seu lugar, se fez injusto, no lugar que você deveria estar lá. Pagou todos os seus pecados, meus irmãos. Ele tem nos chamado nessa noite para o seu trabalho. E aqui ele começa a convocar a liderança, Zorobabel, Josué, o próprio Ageu para o trabalho, e a Bíblia fala que eles começam a trabalhar. E aí eu me perguntei, eu falei, Deus, será que eu não estou trabalhando o suficiente? Será que, né, porque a igreja, ela é muito a cara do líder, ela é muito a cara do pastor, amém? Mas, meus irmãos, não foi isso que eu orei para o Senhor e não foi isso que Ele falou para mim. A igreja que o Senhor falou para mim é uma igreja viva. Só que deixa eu falar uma coisa, tem muitos aqui que estão mortos e precisam acordar. E hoje está aqui o Espírito Santo para ressuscitar você, cara. Você está esperando o quê? Você está esperando um cargo na igreja? Você está esperando o pastor mano ir falar com você, para você fazer a obra de Deus? Faça aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Então a Bíblia fala que, através da boca de Ageu, que Deus começa a usar a liderança para influenciar o resto, sabe? E o que acontece? Acontece que eles começam a trabalhar. E a Bíblia fala que eles ouvem a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, eles sentem a presença de Deus. E aqui eu vejo mais um problema de pessoas inertes, desinteressadas. Pessoas sem o Espírito Santo. Porque é impossível um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, um adulto, ser cheio do Espírito Santo e não falar de Jesus para quem encontra, não evangelizar, não fazer a obra de Deus, não fazer aquilo que o Senhor está falando. Então a Bíblia fala que Deus começa a levantar esse povo. Vamos embora. Esses 50 mil que voltaram, vamos embora. Apesar de eles terem voltado em grupos, com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, eles começaram a trabalhar. Então, irmãos, Deus está falando para nós uma coisa nessa noite: vamos trabalhar, vamos reconstruir, vamos restaurar todas as coisas. Você é um agente do Senhor aonde você está, para restaurar pessoas, para restaurar corações, para restaurar empresas, para restaurar escolas, para restaurar onde você estiver. Aleluia! Então olha para cá. Você está falando para um líder, está falando para um pastor que tem procurado todos os dias trabalhar para o Senhor. Então olha para cá. Você não está sozinho, você está comigo. Vamos abraçar, vamos dar as mãos. Eu sei que vocês não podem dar as mãos hoje, mas espiritualmente falando, vamos se dar as mãos, igreja. Vamos sacudir a poeira dos nossos pés e vamos começar a reconstruir algo para o Senhor, para o seu reino. Aleluia! Só que desse jeito não dá para continuar. E aqui, Ageu, ele encontra uma outra coisa, o desencorajamento. Meu Deus, que palavra difícil. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala no verso 1 em diante, que os velhos, junto com os jovens, foram reconstruir o templo que tinha havido sido destruído. Mas a Bíblia fala que os velhos tinham visto o templo de Salomão, aquele templo que estava construído antes da destruição. E os velhos começaram a pensar, meu Deus, agora nós vamos construir um templo que não vai chegar nem aos pés daquele que nós vimos, a glória do Senhor. Então Ageu teve que encorajar eles e falar, ei, vamos embora,
vamos embora. Os jovens começaram a construir, mas foram afetados pelos velhos. Os jovens todos alegres, não, vamos fazer a obra do Senhor. E os velhos falando, não, mas não vai dar certo isso aqui. Nós vamos construir um casebrezinho. Então a Bíblia fala que ele teve que enfrentar a falta de coragem. E aí Deus fala por 3 vezes a mesma palavra, e eu quero falar para a igreja hoje, sê forte, não temas. Não temas o coronavírus, não temas a dificuldade que nós estamos enfrentando, vamos adiante, vamos continuar, igreja, vamos em o nome de Jesus. A palavra não temas é o mandamento mais repetido por Jesus Cristo no Novo Testamento. Vira e mexe, Jesus está falando, não temas, eu sou contigo, não temas, vai para frente, não temas. Então eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está a sua vida financeira, eu não sei como está a sua vida conjugal, sentimental, enfim, o que for, mas deixa eu te falar uma coisa, não temas, ser forte em nome de Jesus, amém? E aqui ele começa a continuar falando as provisões, a glória de Deus entre seu povo, e agora nós chegamos no verso 9, coloque para mim aí no Data Show. E a Bíblia fala, vamos lá gente, a glória dessa última casa, algumas traduções falam segunda casa, será maior do que a, e neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos, eu darei a glória da primeira casa, primeiro templo, templo de Salomão, era material. Agora, a glória da segunda é espiritual. Aleluia, aleluia. O primeiro templo, templo de Salomão, cheio de ouro e prata. A segunda casa, mais luxuosa e requintada, porque agora o dono do ouro e da prata entra nesse templo. Como assim, pastor? Não entendi. Sim, esse templo estava de pé, reconstruído por esses homens judeus remanescentes, quando Jesus, o Deus encarnado, entrou lá, a segunda casa. Por que, pastor, a glória da segunda casa é maior do que a primeira? Diga assim, por causa da presença de Deus nesse templo. Irmãos, sabe o que Deus quer da sua igreja? Você acha que Deus mora aqui? Sim ou não? Você acha que Deus aparece só no sábado à noite, 7h30, no domingo à noite, 7h30? Quando você entra por aquela porta, a presença de Deus entra com você. E agora, em comunhão com os seus irmãos, nós buscamos uma presença coletiva, em um derramamento maior do Senhor. Então, por que a glória da segunda casa, do segundo templo é maior do que a primeira? Porque a presença de Deus nesse templo era maior. Esse templo, a segunda casa, não estava em suas pedras douradas, em sua imponência, mas do fato do Senhor Jesus Cristo ter entrado nela. Ali estava alguém muito maior que Salomão. O que mais, pastor? Diz assim, a glória. Diz assim, a glória da segunda casa é maior por causa da oferta feita por Deus nesse templo. O verso 9 diz, e nesse lugar darei a paz. Russell Champlin diz que as bênçãos da era messiânica de Cristo são resumidas em uma palavra: paz. Através da entrada de Jesus nesse templo, e depois a Bíblia fala que esse templo é destruído, e que agora em 1 Coríntios a Bíblia fala que o templo é eu e você,
e que não é mais tijolos e pedras, mas as preciosidades de Deus, é eu e você. A Bíblia fala que Jesus estabelece a paz entre eu, você e Deus. Que paz é essa? A paz. Através do sangue de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Nós agora temos a paz de Deus e a paz com Deus. Aleluia. A Bíblia fala que com Jesus, o véu do templo foi rasgado e que agora ele abre um novo e vivo caminho para eu e você termos acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus. Essa paz, meus queridos, não é a ausência de conflitos, mas essa paz é relacional e experimental. Ela é relacional e experimental. Meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que Jesus nos colocou numa posição certa diante de Deus. Então, essa foi mais uma que eles tiveram que enfrentar, a falta de coragem. E a terceira e última, a insatisfação. Por quê? Porque a Bíblia fala do verso 10 até o fim, que aquele povo começou a trabalhar, começou a se levantar, começou a reconstruir o templo. Volta um pouquinho lá atrás. E a Bíblia fala que 3 meses de trabalho, eles já queriam que Deus restaurasse todas as coisas. Então, o que eu quero dizer com tudo que eu estou falando? 3 problemas: inércia e desinteresse, falamos. Segunda, falta de coragem. Terceira, a insatisfação. Quais são as nossas soluções para mim finalizar a palavra de Deus? Primeiro, se arrependa, porque um cristão que nasce de novo precisa se arrepender todos os dias, precisa expandir a sua mente todos os dias, aleluia. Aleluia, precisa passar por um processo de renovação de mente, uma metanoia todos os dias. Por mais que o arrependimento é uma das portas de entrada para o reino, preste atenção, eu e você todos os dias precisamos se arrepender e refletir naquilo que nós estamos errando. Então a solução para a inércia e a solução para o desinteresse é o arrependimento. Como estão os teus frutos? Eu já venho falando isso há semanas. Como está o teu fruto? Como está o teu fruto? Lá no início você ganhava um monte para Jesus, agora você ganha ninguém. Não, porque agora eu estou salvo, eu estou acomodadão, agora eu estou sossegado, agora eu tenho meu ministério na igreja, meu carguinho na igreja, agora eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso... Ei, meus irmãos, queda, ruína, vai cair. E o que cura isso? Arrependimento. Precisamos rever isso. Sabe, todo esforço para construir o seu próprio reino nunca irá produzir frutos permanentes. Então o que você está construindo aqui? O seu reino ou o reino de Deus? Por que a Bíblia fala que o reino de Deus veio, é e virá? Porque veio através de Jesus. É porque nós estamos restaurando. E virá porque nós prepararemos um reino para o Rei dos Reis habitar e governar. Então, meus queridos, o reino de Deus será pleno e consumado com a volta de Cristo, a parousia de Cristo, a segunda volta. Então, que reino você está construindo com a sua igreja? Com os seus irmãos, com a sua família espiritual? Que reino é esse? Você só sabe falar do teu trabalho, você só sabe falar dos teus sonhos, você só sabe falar do teu umbigão grandão, você só está preocupado quando você vai arrumar uma namorada, um namorado, meu Deus. E deixa eu profetizar, você que está encalhada, você vai casar, fica tranquila, você não vai ficar para tiazona não, nem você, o tiozão. Você vai encontrar um homem de Deus que vai levar, se você está desviada ou desviado para o caminho do Senhor, aleluia. Mas a nossa prioridade é o reino de Deus. E aí, como a Bíblia fala, as demais coisas, o que são essas coisas? Todas as coisas. Ele vai acrescentar na sua vida.
Então a primeira solução, se arrepender. A segunda, repita comigo, se esforçar e trabalhar. Sabe como eu respondo ao amor de Cristo? Que eu recebo, porque Ele me amou primeiro? Trabalhando para Ele. Porque agora nós temos uma dívida de amor até o fim. E mesmo nós fazendo todas as obras, ainda nós vamos ficar devendo para Ele. Então nós temos uma dívida de amor. Então por isso que quando Ele nos chama para o seu reino, é porque Ele espera de você se esforçar, ter de bom ânimo e trabalhar. Colocar a mão na arada e não ficar olhando para trás. Sabe, para nós combater a falta de coragem, é saber que nós estamos construindo um reino para alguém muito mais importante que nós. E isso é ser grato. Isso é ser grato, meus irmãos. Não construir um reininho para mim, uma casinha, um carrinho na garagem, uma continha cheia de dinheiro. Mas aí quando o Senhor perguntar o que você restaurou para o meu reino, você não vai ter o que apresentar. As suas obras serão madeira, palha, feno. E a Bíblia fala que as nossas obras serão provadas no fogo. E só vai ficar obras que foram de ouro, de prata e de pedras preciosas. Sabe qual é o trabalho que vai segurar? Sabe qual é o trabalho que vai ser provado no fogo e vai durar? Aquele que nós colocamos tudo, não uma parte, tudo, tudo. Então eu estou falando aqui para a nossa igreja principalmente. Ei, meus irmãos, vamos colocar o nosso coração naquilo que é mais eterno. E para mim finalizar, a perseverança. A Bíblia fala que a última foi a insatisfação. E essa geração, eu nunca vi uma montanha russa tão grande nessa geração. Hoje é de Jesus, amanhã é do mundo. Hoje está pegando fogo, amanhã parece um freezer ambulante. Essa semana um irmão me chamou de uma outra igreja. Ele falou: pastor, eu tive um sonho profético com você. E esse irmão é muito usado no sonho profético. Ele falou assim: olha, eu não vou contar todo o sonho, porque é muito particular, mas ele falou assim: olha, eu só quero falar uma coisa para você. E é o que eu estou passando. Continua. Porque às vezes dá tristeza, gente, de ver jovens com toda a saúde, colocando o seu maior esforço numa coisa que não vai trazer salvação para vocês, mas a condenação. Muitos estão trocando prazeres momentâneos por coisas eternas. Deus está falando hoje, o sexo com a sua namorada é mais importante que a eternidade. A droga que você está usando é mais importante que a eternidade, diz o Senhor. O rolezinho que você dá, a inércia que você está, que você parece uma vela apagada. Será que vai ser mais importante que a eternidade? Então, quando eu falei para o irmãozinho das músicas, eu não falei mal de vocês, meus irmãos. Mas essa igreja Pedras Vivas, por ter muito jovem, e eu não estou falando mal dos adultos, mas vocês estão perdendo para os adultos, desculpa, tá? Jovens, eu estou falando para vocês agora específico, acorda. Tem muitos aqui que já estão mortos e acham que estão vivos, vocês já estão mortos faz muito tempo. Vocês vêm para o culto, vocês nem abrem a boca para nada. Vocês ficam indiferentes diante de um Deus que ama todos vocês. Eu não consigo entender uma igreja tão jovem como a nossa ser tão silenciosa. Então agora é gritar, é pular. Não, agora é abrir o seu coração.
e gritar que Ele é santo, e que eu tenho que me arrepender todo dia, porque Ele é a minha medida de aferimento e padrão. Ele é o meu balizador, igreja. Então acorda. Nós estamos que nem a igreja de Sardes, achamos que estamos vivos, mas vocês já estão mortos. Então levanta, pode ficar de pé em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos a geração que está preparando o caminho, como João Batista, para ele voltar. Você conhece a história de João Batista? Enquanto Jesus não veio, ele não continuou, ele não parou, ele não deixou de pregar o evangelho do arrependimento. Ele preparou o caminho. Nós aqui temos esse encargo, igreja. Nós não temos que levar o evangelho, nós não temos que levar a igreja do Senhor por resultado. Pode começar. Não, nós não temos que levar o evangelho. Não seja pragmático. Se eu oro, Deus responde, eu oro. Se Deus não responde mais, eu paro de orar. Ei, meus queridos, nós não podemos ficar insatisfeitos diante de coisas que às vezes a gente pede para Ele e não dá. Mas continua. Perseverança. Eu continuo falando e eu vou falar. Deus não está à procura de uma igreja perfeita. Deus está à procura de uma igreja perseverante, fiel, que vai até o fim com Ele. Quem são esses? Eu quero ouvir nessa noite. Levante a sua mão, porque eu te encorajo no nome de Jesus a se arrepender. Eu te encorajo nessa noite a se esforçar, sim, a sacudir a poeira do seu pé, meu irmão. Vamos para o trabalho. Mas e aí, pastor? Não está acontecendo nada. Não interessa, continua, porque se fosse assim nós não teríamos mais nem igreja, porque eu já seria o primeiro a desistir. Mas não, o Senhor essa semana falou: continua, permanece, porque aqueles que permanecem em mim darão muito fruto em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Deus está à procura de amigos nessa noite, e através de Ageu, o Senhor está falando para nós: vamos reconstruir, vamos restaurar o reino de Deus, o reino, sim, o reino, o mundo, o nosso campo missionário. Vamos restaurar as esferas da sociedade com o amor de Jesus, com a luz de Cristo. Aleluia, aleluia. Quem tem a luz de Cristo? Eu e você.